Hoje em dia tá mais digital, né? Facilitou um pouco. Sim. Conta um pouco de como funcionou essa mudança pro digital na parte da arquitetura, assim, na tua experiência. Porque antes tu tinha que visitar o cliente, hoje tu consegue atender ele de casa, tu consegue fazer um briefing com ele de casa, uma videochamada, como é que tu... Até dá. Passar orçamento, dá para ser remoto, para coletar informações dá para ser remoto, mas a partir do momento que, de repente, assim, o cliente fecha contigo. Por exemplo, quando o projeto é o arquitetônico, né? Eu, particularmente, antes de iniciar um projeto arquitetônico, eu gosto de visitar o terreno, né? Preciso visitar o terreno. Então, querendo ou não, essa parte tem que ser presencial, Obrigatório, né? E bem como interiores, porque o interiores também tem que ter a coleta de medidas em loco, né? Porque, por exemplo, o cliente às vezes até disponibiliza uma planta da construtora e tal, mas serve até certo ponto, até determinado ponto, para te passar um orçamento para ele. Mas a partir do momento que tu vai para projetar, tem que pegar pontos. essa questão em loco é essencial para te conferir medidas, né? E em termos de apresentação de projeto, funciona e não funciona. Tudo vai depender do cliente que tu estás lidando. Porque tem cliente que eles têm mais facilidade de entender as informações, de repente por um vídeo, por uma imagem, por um áudio que tu manda. Só que vai ter os clientes que elas têm uma certa dificuldade de entender. E necessita que tu esteja frente a frente com ele, às vezes mostrando, entendesse? Então, tudo vai variar de pessoa para pessoa, né? A gente até tenta, né? Na época ali que a gente teve o isolamento, né? Querendo ou não, as obras e processo de projeto não pararam, né? A gente só não podia estar se encontrando, mas continuou fluindo. Então, nesse processo ali, a gente tentou de forma remota, mas dava algumas dorzinhas de cabeça, assim, porque fica muita divergência de informação, sabe? É bem complicadinho. É uma parte de adaptação, né? Então, a gente tá meio que numa transição, né, para essa parte. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tá na Irlanda. E ele tem um terreno na Vila Suíça. Então, a gente está num processo de projeto, né? Até o David está junto comigo nessa, que ele está fazendo a parte de projeto estrutural, hidrossanitário, e vai acompanhar a obra comigo. Só que ele é um cliente que super entende. Eu mando planta para ele me manda de volta o que ele quer de alteração. Agora a gente está trabalhando na parte de projetos de interiores, sabe? Então, é tudo online, né? Porque não tem como se encontrar. Mas já é um cliente que tem uma visibilidade e consegue ter o discernimento e entendimento do projeto, assim, de forma online. Tem cliente, na verdade. Tem cliente que, como tu falou, tu manda uma planta baixa para ele e ele já consegue visualizar todo o projeto, né? Agora, tem cliente que tu tens que sentar, explicar minuciosamente para que isso, para que aquilo. Exatamente. Então, aí o atendimento ali presencial, ele é fundamental, né? A minha mãe, por exemplo, eu fico pensando assim, meu Deus, se a minha mãe fosse minha cliente, eu jamais conseguiria fazer uma assessoria, um atendimento online com ela. Porque às vezes eu estou renderizando o projeto e ela chega na frente do computador, ai, que bonito, mas o que é? Ô mãe, é um quarto, aqui tá a TV, aqui tá a cama. Ah, tá, é verdade. Mas daí tu tens que mostrar, né? Tens que explicar. E eu fico imaginando que tem, né? Por exemplo, eu tô com um projeto, uma obra já em andamento. E o meu cliente, ele tava cismando que o quarto dele ia ficar pequeno. E, gente, já tô com a parte do baldrame todo feito na obra. Ai, meu Deus. E daí eu assim, não, é porque aqui, essa parede vai vir só até aqui, a porta do quarto vai estar aqui. Mas é que, assim, são pessoas que têm a dificuldade da leitura de projeto, sabe?